cá. Pai, quero me colocar diante do teu altar, me usa como instrumento nas tuas mãos para que vidas sejam salvas, transformadas, edificadas, que a tua palavra cumpra aquilo que lhe apraz, que ninguém venha ficar sem receber, que cada mão levantada seja um solo fértil, para que isso seja poderoso na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor aí, gente. Você que está nos acompanhando, que Deus te abençoe online, escreve um amém também aí, vou ministrar uma palavra rápida, mas que vai falar com você. Obrigado pela liberdade de estar entrando na sua casa, que Deus te abençoe poderosamente também, em nome de Jesus. Amados, vamos lá para a palavra vai ser muito rápida, eu vou falar sobre 2 versículos. Nós estamos vivendo um período muito peculiar das nossas vidas da história, quem concorda comigo? Está perto de Jesus vir buscar a sua noiva. Né? A gente entende isso, a gente vê os cenários, as coisas que acontecem nos fins dos tempos. Cada dia se discute umas coisas que às vezes eu fico pensando, eu não estou acreditando que eu estou vivo e vendo que a gente está discutindo esse tipo de coisa. São umas loucuras em todos os lugares, no mundo inteiro, algumas coisas bem longe do padrão de Deus. Quem já percebeu? Esse está um ano realmente atípico, mas eu lembro que no final do ano passado muitas pessoas oraram. Eu me lembro que eu orei e falei, Deus, muda, né, as coisas, me chacoalha, faz um ano diferente, que esse ano seja um ano que vai marcar a minha vida. Alguém orou isso? E pronto, já está marcando, olha aí, ó. Né? Eu falei, Deus, muda o mundo, está mudando. Eu fiquei feliz por um lado. Esses dias eu ainda brinquei, né? Eu fui lá com um supervisor, ele falou para mim, eu acho que, né, você está feliz que você está sem viajar. Eu tinha pedido para Deus no ano passado alguns dias de oração, falei, Deus, me dá um sabático aí, me dá um ano para eu ficar descansando. Não sabia que ele ia parar o mundo, mas amém. Né? Não foi por minha causa, eu tenho certeza, mas como filho amado, a gente sempre acha que é por nossa causa, assim, não é assim? Quem é filho? E quem sabe você está tendo um break, algumas mudanças. E eu gosto de crises, desses momentos de crise, porque na crise você vê o que realmente vale a pena, na crise você pesa realmente. Quem já passou por alguma crise num relacionamento, seja com quem for, você começa a repensar todas as coisas. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Sim ou não? Você olha as pequenas coisas, você valoriza as pequenas coisas. Nós passamos crise, eu e a pastora, no sentido de a pastora perdeu o irmão, aí a gente começa a repensar todas as pequenas coisas, coisas simples que dá para fazer, que não dá para fazer. Você começa a ver o que realmente vale a pena. É ou não é verdade? E nesse momento é um tempo que eu creio que também é um tempo de ver as coisas com Deus. Pastor, mas estão falando, né? E quem sabe é um momento de você se aproximar de Deus, embora diversas coisas estão impedindo que a gente vá para a igreja. Mas olha para quem está do seu lado e fala assim, Deus ainda é o mesmo. O reino continua a crescer, as coisas ainda continuam acontecendo no campo espiritual. Eu acredito que ninguém perdeu. Quem está bem com Deus está se firmando mais, está mais consciente das coisas que Deus pode fazer. E eu quero falar de algumas coisas bem rápidas aqui, de coisas que eu acredito que valem a pena para esse tempo. Amém, amados? Biblicamente, quando a gente pega um texto, eu vou falar de Provérbios, aí eu quero falar da noiva. Olha a noiva que eu coloquei aí, ó. Né? Eu gostei, assim, né? Talvez eles vão achar que é meio agressivo, mas é a noiva de Jesus. Não é só uma noiva assim, nem, né, vai vir adornada. Ó, claro, a gente vê isso na palavra de Deus, mas a noiva de Jesus, nós somos um exército também. Quem pode dizer amém? Né, a pastora um dia ministra, não quero interferir em ministrações de Provérbios 31, é quase que um texto proibido para pastor homem pregar, né, porque tem muita coisa, daí as pastoras aqui pregam, mas eu quero usar esse texto aqui que falou muito comigo nesses dias. Vocês me permitem, em nome de Jesus? E Provérbios começa falando das qualidades da mulher virtuosa, de todas essas coisas, mas ele termina com algo muito importante. Eu quero usar os 2 últimos versículos. Olha para quem está do seu lado e fala, Deus vai falar com você. Todas as vezes que fala mulher na Bíblia, pode fazer menção ao Espírito Santo ou pode fazer menção à nossa igreja. Amém, amados? Principalmente quando fala esposa e etc. Muito a nossa igreja. Então pode passar lá, vai. Eu vou usar basicamente esse texto. Deixa eu puxar esse aqui para o lado aqui para ajudar aqui a nossa leitura. Então vamos lá. Provérbios 31, 30. Vai, vamos ler junto comigo. 1, 2, 3 e já! Glória a Deus. Então, os provérbios, está fechando ali provérbios, falando de algo muito importante. E falando isso, eu quero atribuir não a mulher às mulheres. Amém, amadas? Mas a nossa função como noiva de Cristo, como mulheres no campo espiritual, de acordo com a função, que é receber, frutificar, multiplicar. Quem pode dizer glória a Deus? Essa é a função da igreja.
como mulher, como noiva. E aqui o Senhor começa, usando a palavra de Deus, né, a dar algumas descrições importantes do sábio falando, né, esse também é o fim de Provérbios, e fala que enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E aqui eu acredito que nessa estação Deus está fazendo algo muito interessante com a gente, Ele está voltando a rever aquilo que é muito importante. Faz sentido o que eu estou dizendo? E Ele começa a mexer com algumas coisas e falar para ele, olha, o que me importa realmente é isso, e o que não me importa muito é isso. Eu não sei se você já amou alguém, se você é casado, fala que sim. Quem é casado aqui? Então você ama alguém, né? Em nome de Jesus, é uma opção que você faz. E você começa a perceber, e minha esposa, graças a Deus, é linda, uma mulher linda, está muito linda. Hoje eu fui olhar umas fotos para postar uma foto mais antiga e achei uma foto da minha esposa assim com a carinha mais redondinha. Eu falei, meu Deus do céu, mas daí eu vi que ela estava grávida. Mas por que é interessante quando a gente pensa nessas questões? Porque quando eu fui olhar para a foto, hoje eu olhei e falei, meu Deus, a esposa estava mais, né, diferente assim. Eu gosto mais dela assim, mais magrinha. É a minha preferência, amém, amados? Mas, eu estou olhando a foto e eu lembrando da situação, eu lembrei bem da foto de quando foi a foto, eu reparei que aquilo não fazia diferença nenhuma. Porque quando a gente ama, essas coisas não fazem mais diferença. Às vezes a mulher olha para o seu marido, ele já é bem mais parecido, né, com o cavalo do que com o príncipe. Mas você ainda ama ele. Né? Você ainda ama. Você nem repara muito, só quando você vê uma foto antiga, você fala, meu Deus, o que aconteceu? Embora crente tem que falar que o tempo passa e a gente está melhor. Ó, amém, foi corajoso. Estou crendo então, em nome de Jesus. Quem vai casar? Então a gente mantém só numa progressão de melhora, em nome de Jesus, amém, amados? O último vinho é melhor, né? O que diz a palavra, e é verdade, as mulheres também vão ficando mais bonitas, a minha pelo menos isso acontece, graças a Deus. Eu vou tentando aqui, mas aqui há algo que é importante a gente falar. Então, a Bíblia fala, quando a gente vai para o original, é bem legal a gente dentro dessas palavras, que a gente vai falar do engano do charme. Sabe o engano da aparência? Sabe o engano das coisas que realmente, que parece que são, mas não são? Estou conseguindo me fazer entender? Que quando a gente começa a andar com Deus, isso se torna para nós só uma rotina, se torna para nós mais uma coisa normal, mais um jeito de agir, mais um piscar de olhos para Jesus, mais uma roupa que eu coloco para Jesus, do que necessariamente um relacionamento com Ele. Estou conseguindo me fazer entender aqui, amados? Quando as coisas estão acontecendo por fora, mas por dentro já não tem mais nada acontecendo. Dá um sorriso para quem está do seu lado mesmo de máscara e fala, não podemos viver assim. Eu acho muito legal porque, de uma certa forma, quase tudo foi equilibrado no universo. Não é verdade? Em que sentido, pastor? Aqui no Brasil, por exemplo, quase todas as igrejas não estão podendo ter muito culto. As igrejas são grandes, que têm muito espaço, estão tendo quantas pessoas dentro da igreja? 300 pessoas. Que não é nada relativo ao que a gente estava acostumado, mas a gente está vendo que certas coisas que são aparência, ou que podiam ser coisas que chamavam a atenção, não estão mais fazendo muita diferença nessa época. E o mesmo eu acredito para as nossas vidas. Não sei se você tem comprado roupa, outras coisas. Quem comprou menos coisa nos últimos tempos? Levanta a mão. Esses dias eu estava, olha, quase todo mundo. Alguém comprou mais coisa nesse tempo ou não? Ó, só o Dani. Ó, a mãe dele olhando, o que você comprou, né? Mas, no geral, eu tava levando meus filhos para passear lá numa pracinha lá perto de casa. Daí eu estava voltando e estavam os dois vizinhos, né? A mãe deles estava indo no mercado e falou, você leva eles para casa para mim, Fábio? Eu falei, levo. Daí a gente foi conversando, me engano, daí eles falaram para mim que eles tinham ido no shopping, tal. E eu fiquei pensando, falei, eu não vou no shopping desde, sei lá quando que eu não vou no shopping. Deve ter sido desde fevereiro, eu acho, né? Que a gente viajou. Eu fui no shopping? Você comprou isso aqui para mim no shopping? Essa camisa? Ah, tá com coceira no shopping? Eu não tô com coceira nenhuma, eu tô... Enganou seu charme. Né? Mas o que eu estou querendo dizer? Tem nos momentos cruciais, e aqui é o fim da descrição da mulher virtuosa. Estou conseguindo fazer entender? E no final ele está dizendo assim, ó, independente de beleza ou não, isso é só engano. Aí ele começa a dar as outras atribuições. Então olha para quem está do seu lado e fala, aproveita essa estação. E larga de charme. Larga de querer aparentar as coisas, querer parecer que é quando você realmente não é. Irmãos, a gente viu com todo amor e respeito a todo mundo e a todo o cenário, mas nós vimos quem é crente de verdade no começo da pandemia. Eu tenho que falar com muito amor para vocês. Amém, amados?
Por quê, pastor? Porque quem teve a coragem de enfrentar as coisas. Em todos os sentidos eu estou falando. Da sua vida, de não ficar parado, de não achar que o mundo vai acabar, de não entrar em depressão. Todo mundo sofreu ataque? Todo mundo sofreu ataque. Mas sabe o posicionamento de falar, Deus é minha segurança, Ele é meu socorro, antes de esperar uma vacina, antes de esperar qualquer outra coisa acontecer. E eu não preciso ficar fazendo charme aqui. Que charme é ficar falando as coisas para agradar os outros, mas eu estou falando o padrão que Deus busca das coisas. Quem pode dizer amém? Então olha para quem está do seu lado e fala, sem aparência, meu irmão. E a gente vê as coisas de verdade quando acontecem. O senhor está começando a tratar algumas coisas com a igreja, e eu vejo isso de verdade, que agora uma igreja grande é igual, ela não consegue ter muito mais número, efetividade, um monte de gente não pode participar de um monte de coisa, sim ou não? Então certas coisas vai se tirando, e eu acho ótimo isso, porque o começo do relacionamento ele envolve essas coisas. Quem já namorou alguém? Quem quando namorava, quem é casado? Levanta a mão aí, casado ou casada. Quem quando namorava, sempre se arrumava para ver a pessoa amada? Seja sincero. Eu me arrumava muito também, eu acho. Eu via o pastor de uniforme porque eu ia trabalhar, ele já era acostumado. Mas quem se arrumava? Claro, você tem um certo charme. Quem não se arruma mais todo dia? É o mesmo número de pessoas. Porque a intimidade vai permitindo a gente perceber algumas coisas que não precisa mais ficar fazendo charme. Tem uns que às vezes casa com a mulher e descobre que ela não tinha cabelo liso, só depois que casa. Fala, meu Deus, né? Não sabe, um monte de coisa acaba descobrindo, né? Literalmente. Mas chega um momento do nosso relacionamento, chega um tempo em que Deus começa a nos pedir que as coisas sejam transparentes. Quem está me entendendo? Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, é você e Deus, meu amigo. Olha para quem está do seu lado e fala, charme não vai adiantar muito mais. Amém? Então ele fala, é o engano do charme. Enganosa é a graça, ele fala. Aí quando você vai no original, está até trocado as palavras ali. A graça do engano está invertida. Mas ele fala que o charme, essa coisa de querer aparentar, não vale de nada. Chiqueza e outras coisas, que dê uma benção. Óbvio, quando a gente pode ter uma igreja que tem estrutura, que tem as coisas. Posso ouvir um glória a Deus por isso? Mas o que importa de verdade não é isso. Isso é só engano. Isso é só... Amém. Eu ia dar um exemplo. Posso dar um exemplo meio... Posso ou não? É tipo foto de Instagram, entendeu? Foto de rede social, é um engano. Você vê as pessoas ali, aí quando você conhece de verdade, você fala, meu Deus, mas essa pessoa é aquela pessoa da foto ali, Jesus, né? Teve uma transformação. Eu fui fotógrafo, falei, consegue fazer umas mágicas assim, dessa? Mágica não é de Deus, né? Mas dá para pegar um ângulo que favorece alguma coisa, mas olha para quem está do seu lado e fala, isso aí não vale nada. Ok? Das coisas exteriores. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? É só, irmãos, assim, ó, se as coisas são só por ritual com Deus, se as coisas são só de aparência com Deus, não vai valer nada. Ok? Não vai valer nada. Enganoso é o charme. O engano do charme, vai, pode passar. Aí ele fala outra coisa, né? Ele fala, e vã, ou sem valor nenhum, ou não vale de nada a formosura. Não vale de nada parecer que é, mas não é. Não vale de nada parecer, agir igual. Amém, amados? Na forma, você olha, parece que tem unção, parece que tem graça, parece que tem um relacionamento com Deus, mas na verdade não tem nada. Quando eu preguei de unção, acho que isso fica bem claro para quem tem algum discernimento espiritual, porque para quem não tem, uma pregação é igual a outra. Se bem que eu acho que quando tem unção, não tem jeito. Até quem não entende, entende e acha estranho. Não é assim, amados? A pessoa fala, meu Deus, eu não gosto muito do jeito, mas parece que tem um negócio diferente, não consigo deixar de ver. Alguém já passou isso ou não? As primeiras vezes você vê umas pregações mais do fogo, você fica achando estranho, mas ao mesmo tempo você fala, que legal, e está falando comigo as coisas. Isso tem a ver comigo, né? Esses dias eu estava numa live de pastor para pastor, falando com um pastor que era amigo meu, com o pastor Heber, lá do Pará, e estava um jogador do Corinthians lá assistindo a live, depois ele me falou um monte de coisa, e eu falei, meu Deus, mas tudo que eu falei não tem nada a ver com vida, com jogador, amém, mas nada, tem a ver com propósito, outras coisas. Ele falou, cara, foi muito legal, mas foi uma live que Deus moveu, vocês estão aqui, amados? Então olha para quem está do seu lado, fala, a forma é inútil.
Eu vejo isso porque eu fico pensando quem tinha fórmula para fazer a igreja, quem tinha um jeito de parecer que as coisas aconteciam, quem tinha as coisas, agora talvez nessa estação está ficando sem resposta. Quem não se movia profeticamente, quem não tinha uma visão profética das coisas, agora está sofrendo. Tem uns que estão até gostando de ficar em casa, culto online e outras coisas. Pastor, por que você está batendo nisso? Porque eu tenho que bater nas coisas que Jesus preservava. Amém, amados? Ele falou, eu estive com vocês todos os dias no templo. Então eu não posso, chega um momento que a gente tem que começar a se posicionar quanto a algumas questões que são importantes e pertinentes para nós cristãos. Congregar, estar junto, aprender junto, ter tempo um com o outro, ser moldado. A gente não pode buscar só nossos interesses e o nosso comodismo, inclusive tem que ir bem pelo contrário. Olha para quem está do seu lado, fala, a formosura é inútil. Né? Ou a forma das coisas, do jeito que eu aparento ser uma igreja, mas não é. Se não está querendo congregar, se não está querendo buscar edificação, se não está querendo crescer, se não está buscando evangelizar, olha para quem está ao seu lado e fala, tem alguma coisa errada. É inútil. O que ele está falando é essas questões. Se só parecer que é, mas não for, não vai valer para nada. Mas eu ia na igreja, mas eu me comportava assim, mas se só parece, não adianta nada. É Jesus falando o que ele está esperando da noiva dele. Quem pode dizer glória a Deus? Olha para quem está do seu lado e fala, cuidado. Olha para outra pessoa e fala, deixa de charme. Olha para outra pessoa e fala, a forma não adianta nada. E aí eu posso ir para dois extremos. Vocês me permitem, em nome de Jesus? Minha tendência é querer descer aqui, né? Que eu sempre fui acostumado a descer. Vou aqui para ir mais. Está conseguindo me filmar assim, Paulo? Ok. Não tô aproveitando aqui, né? Deixa eu ficar de frente. Os dois extremos são reais, sabe, amados, na forma. Tanto quem não faz nada, quanto quem exagera no que faz. Posso exemplificar? Aqui chora, grita, dá cambalhota, se esperneia, sai e continua com as mesmas práticas dali de fora, que aprende rápido a ser crente. Como se comportar, como fazer. Sim ou não? Então olha para quem está do seu lado e fala, a forma não adianta nada. Amém? Grita aqui no louvor, quer tirar máscara, quer falar, eu amo a Deus, eu adoro a Deus, sai dali, vai ver pornografia, vai usar droga, vai brigar com os outros, vai fazer as coisas, a forma não adianta nada, vai oprimir as outras pessoas, vai usar de mentira, vai postar coisa que não deve, vai criar contenda entre irmãos, a forma não adianta nada, nem que pareça que está fazendo algo em prol do bem das pessoas. A palavra de Deus diz que o Senhor o quê? Quem causa contenda entre irmãos, Lucas? Você não lembra, Lucas? Meu Deus, Paulo, o que o Senhor fala de quem causa contenda entre irmãos? Não lembra? Alguém lembra? O que é que Deus... Alguém lembra? Reinaldo, a gente leu esses dias juntos isso. Meu pai amado. É abominável. Ótimo. O Senhor abomina. Então você que causa intriga em redes sociais, fala coisa, na forma, parecendo que está indo para o bem, que eu estou defendendo Jesus, que eu estou... Dá um sorriso para quem está do seu lado de máscara e fala, cuidado. Fala assim, a forma é inútil. Amém, amados? Se não tem amor, se não tem as características e os frutos do Espírito, não adianta de nada. Não adianta de nada. Se não está trazendo para moldar para o caráter de Cristo, se não está alinhando com a palavra, né? Hoje o pastor André a gente estava conversando, está falando, cara, está chegando um tempo no mundo em que parece que quem segue a palavra de Deus, quem fala das coisas de caráter, quem fala as coisas, virou religioso agora. Tem. Olha para quem está do seu lado, fala, a forma para o Senhor é inútil. Ficar parecendo bem para as coisas, ficar preocupado que se eu estou bem para o mundo, querido, não estou mais preocupado com isso, graças a Deus. Que o dono do mundo está à porta e bate. Amém, amados? E eu creio, graças a Deus, seremos preservados, Deus vai mudar essa estação, quem pode dizer glória a Deus? Mas eu fico muito preocupado com quem perder essa estação, irmãos. Quem perder essa estação, talvez vai perder um dos momentos históricos de mudança da sua vida para sempre. Eu tenho uma palavra profética para esse ano que é particular para a minha vida. Deus falou, não sei se vocês lembram aqui uma vez que o Joseph Zive, ele falou, o seu 40 anos vai ser um marco na sua vida, na história do seu ministério. Que bênção. Eu achei que aconteceu um monte de coisa, está acontecendo, graças a Deus. Mas tem que ser um marco. Olha para quem está do seu lado e fala, não perde essa estação, meu irmão.
Olha para outra pessoa e fala, deixa de charme. Olha para uma outra pessoa e fala, formosura é inútil. Adianta eu ter um marido que é bonitão, que é uma bênção. Estou querendo me colocar no lugar das mulheres, tá? Porque eu nunca vou ter um marido. Só Jesus. Mas adianta ter um marido que é bonitão, né? Que posta foto bonita, que é fortão, que não te ama, que não te trata bem, que não trabalha, não paga as contas de casa, que se você tem filho, maltrata seus filhos, abusa. Adianta alguma coisa, irmãos? Não, mas ele é bonito. Olha para quem está sentado e fala, não adianta nada. Amém, vamos lá, vamos para as coisas que adiantam agora. Meu Deus, 7h15 já. Aí o Senhor começa a falar algumas coisas importantes. Vai, pode passar. Aí ele começa a falar, ó, enganosa é a graça e vã a formosura, mas... Olha para quem está ao seu lado e fala, temer ao Senhor é um extremo benefício. Como assim, pastor? Temer ao Senhor é entender. A Bíblia fala, quando ela volta aqui, ela está fazendo uma referência, quem está escrevendo Provérbios faz uma referência aos próprios Provérbios, quando fala assim, o temor do Senhor é o princípio da... E em Provérbios tem diversas atribuições de benefícios do temor do Senhor, mas eu quero falar principalmente desse. Então ele está fechando dizendo assim, ó, quando ele está falando das características dessa mulher que é virtuosa, ele está falando, essa mulher que é virtuosa, uma das características dela, ele fala que as coisas que são de se arrumar, essas coisas não valem muita coisa, amém, amados? Do que aparência, do que é externo, mas ele fala, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será... Se você fica buscando as coisas externas, se você fica buscando as coisas que não são do seu caráter, não deixa Deus tratar dentro de você, se as coisas acontecem só por aparência, não vai adiantar muito isso na sua vida. Mas vai ser louvado aquele que teme ao Senhor. Ele está falando assim, ó, o temor do Senhor é mais importante que as características externas, que as coisas que eu aparento, ou das outras coisas, ou das situações. Mais importante é o temer ao Senhor. O que é temer ao Senhor? É saber que Ele é o Criador de todas as coisas, que tudo funciona no padrão dEle. Não é no nosso padrão, não é na nossa vontade, não é naquilo que a gente quer, não é no padrão que eu estabeleço. A gente acha que as coisas são. Eu tenho que temer ao Senhor. Quem quer ter algum benefício aqui dos céus? Primeira coisa, o princípio da sabedoria é temer ao... Olha para quem está do seu lado e fala assim, Deus ainda é o mesmo. Olha para outra pessoa e fala, ele não mudou nada. E aí eu tenho que confrontar esses discursos que falam, não, mas essa pregação não está contemporânea, a igreja evoluiu. Irmãos, não necessariamente. Jesus disse que ele é o mesmo hoje, ontem e... O mundo há de passar, mas as minhas palavras não passarão. Quem ainda respira oxigênio aqui? Quem percebeu que sempre tem frio e calor? Verão e inverno, dia e noite. Olha para quem está do seu lado e fala, cuidado. Olha para outra pessoa e fala, o reino ainda é o mesmo. Amém? Nos padrões do reino, nas coisas internas. E é o que a gente está falando. Que literalmente eu posso falar que Bola de Neve rompeu com muitas coisas, rompeu com padrões que são o quê? Externo. Amém, amados? Faz diferença se eu estou pregando numa prancha, se eu estou pregando num púlpito, se eu estou pregando sem púlpito? Faz alguma diferença? Fala para quem está do seu lado, fala inútil. A formosura. Agora, mais importante é se o que está sendo pregado a partir desse lugar está vindo aonde? A palavra de Deus, que é o que a maioria das pessoas se assusta quando vem para a nossa igreja. É ou não é verdade? Nós já estamos virando, parece que a gente é os religiosos agora. A gente prega a palavra, fala para as pessoas ficarem em santidade, fala as coisas que a palavra fala que são certas, olha para quem está do seu lado e fala, essa é a noiva que Jesus quer. Amém? Não é só nós, amém, amados? Né? Quando a gente fala alguma coisa assim, muita gente vai ser salva, graças a Deus, né? Independente da religião, mas do relacionamento que tem com Deus. Vai. Então, tem o temor do Senhor. Aí fala assim, ó, essa será o quê? Louvada. Então, o que ele está falando é assim, ó, quem usa de charme, quem usa de formosura, beleza externa, ele parece que se destaca das pessoas. Faz sentido, sim ou não? Está todo mundo dentro de uma postura, vem alguém super arrumado, chique, elegante aqui. Destaca ou não destaca, amados? Destaca. Mas ele está falando aqui, a palavra no original de ser louvado é brilhar. Então quem vai brilhar de verdade vão ser aqueles que temem ao
Senhor. A noiva que vai chegar em branco, reluzente, não é uma noiva que tem tudo elegante, tudo chique. Eu não estou dizendo que a gente não tem que fazer tudo com excelência para o Senhor. A gente faz o máximo, o melhor que a gente pode. Agora, o que o Senhor não olha, o que Ele olha realmente é onde está o nosso coração, é onde as coisas estão acontecendo, como é que está a minha postura. Não é só o que Ele olha, é as fotos que estão lá na sua biblioteca e não o que é postado. Agora foi contextualizado, né? Um exemplo. Não é? Olha para quem está do seu lado e fala, deixa eu ver o seu rolo de câmera aí. Olha para outra pessoa e fala, até as do WhatsApp. É isso que Jesus vê. Jesus vê o rolo de câmera. Ele vê o que está lá em oculto, as coisas que estão, é isso que ele vê. As coisas que são postadas são vãs. Para ele são inúteis. Estou conseguindo me fazer entender? O Senhor está preocupado realmente como é que a gente está por dentro. Não perca essa estação, irmãos. Por que você está falando isso, pastor? Sabe qual que é a minha maior preocupação? Essa foi uma estação que congelou pessoas no medo. Essa foi uma estação que congelou pessoas em quase todas as áreas da sua vida. Relacionamentos. Quem está me entendendo aqui? E qual que é o problema? Eu sei de Deus. Quem não passa por essa estação e não vence essa estação, vai acabar tendo que passar essa estação de novo. Olha para quem está do seu lado e fala, e aí? Quer estender o seu 2020? Eu já tô transitando de estação já. Sim, no meu espírito eu já estou indo para outra estação já, graças a Deus. Olha para quem está do lado e fala, você também. Olha para outra pessoa e fala, porque eu estou esperando mais o Senhor do que qualquer outra coisa. Amém? Eu estou esperando mais Deus mover na terra do que alguém tomar uma atitude, ou que algum político fazer alguma coisa, que alguém de alguma organização faça qualquer coisa. Porque eu quero brilhar de verdade. E agora a gente está vendo o brilho de quem é de verdade. Ninguém mais é um superstar, ninguém mais... Amém, amados? Não tem mais superstar nem dentro das igrejas, nem ninguém sai para os lugares, ninguém pode, não é? Agora tudo é feito voluntariamente, graças a Deus. E eu não estou dizendo que não tem que ter paga para quem trabalha disso. Posso ouvir um amém por isso? Como todo mundo, mas nós estamos vendo Deus ajustar as coisas. A gente está vendo quem vem na igreja não é por um cargo, não é por uma posição. A gente está vendo quem vem na igreja quer ter um relacionamento com Jesus. Vontade de ter tempo com a presença de Deus, ter tempo com os irmãos, em nome de Jesus, mesmo não podendo ficar junto assim depois, né? Mas, amém. Vai, estou acabando. Pode passar lá. Aí ele fala assim, ó, dá-lhe do fruto das suas, e de público a louvarão as suas obras. Então, aquele que teme ao Senhor, aquela pessoa que teme ao Senhor, que está pouco preocupada com a forma, que está pouco preocupada com ficar fazendo tipo, mas está vivendo as coisas de verdade com Deus, a Bíblia diz que esse vai brilhar. Amém? Vai ser louvado, mas vai brilhar. É o que fala, a vereda do justo é como a luz do dia, que vai crescendo, 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 até se tornar dia perfeito. Amém, amados? O caminho do justo é um caminho de brilho, de mais brilho, de glória. Olha para quem está do seu lado e fala, em nome de Jesus. Esse é o seu futuro. Né? Fala, você vai brilhar. Amém? Brilhar de glória do Senhor. E aí ele fala assim, ó, dá-lhe do fruto das suas mãos. Ela recebe do seu trabalho. Então, se você conseguir, querido, nesse período, não se preocupar com como você está aparentando, não querer ficar fazendo tipo, fazendo as coisas internas, mas deixar Deus trabalhar no seu coração, colocar as coisas em temor do Senhor, se ajustar com o Senhor nesse tempo, ficar firme nas coisas que são importantes nesse tempo, a palavra de Deus diz que você vai brilhar, em nome de Jesus, essa vai ser louvada. E aí a Bíblia fala que, ó, o fruto da sua, e dai-lhe do fruto das suas mãos. A Bíblia também diz, pelos frutos vos conhecereis. Porque quem só está preocupado com a aparência não dá fruto. É igual a árvore que Jesus chega para ela e fala assim, só tem folha, não tem fruto. Quando você pega a palavra formosura, é muito interessante. Quando você bate formosura, sabe onde ela aparece? A palavra pela primeira vez, você vai para aquela palavra formosura, ela aparece lá no livro de Esther, quando fala da rainha Vasti. Quem lembra? Que a Bíblia fala assim, ó, o rei quer chamar ela para mostrar a sua formosura, mas ela não quer ir. Quem só tem formosura não vai se apresentar na hora do rei, na hora que ele tem o que ele quer mostrar mesmo. Vocês estão aqui, amados? Quem só tem formosura, a Bíblia fala que ela não vai se apresentar diante do rei, porque ela quer ficar nas festas delas. Quem está procurado com formosura está buscando suas próprias coisas, seus próprios interesses nessa estação, nesse mundo, nesse quer, e quando o rei vai fazer a festa, ela não quer aparecer. Olha para quem está e fala, cuidado. Olha para outra pessoa falar, aquela rainha lá deixou de ser rainha. Porque ela estava mais preocupada com a festa dela, com as pessoas que ela estava atendendo, do que se apresentar diante do rei. Vocês estão aqui, amados?
Os frutos você vai comer. Que o Senhor possa fazer de forma sobrenatural na sua vida nesse tempo, que você tenha frutos para mostrar, para apresentar diante do Senhor. Que seja uma estação que você tenha uma história, que você tenha o que falar. Eu estou falando de verdade, amados, de verdade mesmo. O que você vai falar depois que tudo isso passar no nome de Jesus? Qual foi a tua postura, como é que você se comportou, o que você fez, o que você colocou como prioridade, o que seus filhos vão ver da comunicação dessa estação da sua vida? Olha para quem está do seu lado e fala, não tenho filhos. Né? Mas você vai ter uma história para contar em nome de Jesus, amém? Quem não tem filho, mas quem é filho, ok. E aí a Bíblia, pode passar. Aí a Bíblia fala assim, dá-lhe do fruto das suas mãos e de público louvarão as suas obras. Tem mais um ou não? Volta aí, só para eu fechar. Acho que não, né? Ok, tá bom. Você vai brilhar em público. Posso falar a palavra que fala aqui? Aqui é até confuso, mas é uma bênção o jeito que fala dessa palavra. Porque a Bíblia fala em público a louvarão, nesse lugar público que fala que é porta de palácio, mas ao mesmo tempo a mesma palavra também é usada para o lugar íntimo do palácio. Dá um sorriso para quem está do seu lado e fala, quem dá fruto pode ir à porta e pode ir ao átrio. Fala do lugar íntimo. A Bíblia fala, e o Senhor está falando assim, aquele que dá fruto, querido, ele tem a liberdade de ir até a porta, de entrar e sair, graças a Deus, mas ela também habita no átrio é que ela vai brilhar, na intimidade com Deus é que as coisas vão acontecer. Sabe quando você tem um altar com Deus que é de íntimo, você pode chegar até a porta do palácio e ser reconhecido. Tem gente que só pode ministrar do palácio para fora. E isso é uma das coisas mais tristes que tem. Foi o que aconteceu com um sacerdócio que caiu. Ele fala, vos é permitido ministrar o povo. E tem muita gente nessa estação que está permitido para eles ministrar o povo, mas não está permitido ministrar a Deus. Que tristeza. Olha para quem está do seu lado e fala, ministrar para Deus é bem mais legal. Não é? Moisés se tornou radiante, brilhante, porque ele ficou um tempo na presença de... Mas a mulher sábia, valorosa... Dá-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão. Publicamente você vai ser reconhecido das coisas que Deus fez na sua vida. Se você tiver o tempo no átrio dele, se você estiver brilhando lá, pode ficar tranquilo. Quando você sair, as coisas vão mudar na sua vida. Pai, levanta uma igreja que tome a sua postura de brilhar em nome de Jesus. Uma igreja que é sábia, uma igreja que frutifica, mesmo no meio da crise, mesmo nesse tempo de tribulação, que vai fazer as coisas diferentes. Nos faz uma geração que vai poder falar realmente, ó Pai, para os seus filhos, comunicar uma história de tudo que aconteceu. Uma igreja vai falar para a sua geração, nós não paramos, nós buscamos, nós permanecemos para aquilo que era importante, nós tememos ao Senhor mais do que a qualquer um, graças a Deus, em nome de Jesus. E último, vai. Glórias a Deus, vai. Pode passar. De público louvarão as suas obras. Tem mais um? Tem, né? Ou não? Não tem? Não? Então tá bom. Então deixa que eu falo aqui. Olha para quem está do seu lado, fala assim, pelos frutos vos conhecereis. Olha para outra pessoa, fala, é o seu trabalho. É o que sair de você que vai fazer a diferença. Se ficar só de fala, se ficar só de charme, se ficar só de aparência, não vai valer nada. Pergunta para quem está do seu lado, o que você tem feito, meu irmão? Olha para outra pessoa e fala, parabéns! Você já veio no culto, né? Já é um passo, graças a Deus. Mas tem que chegar a estação igreja em que a gente vai ligar menos para as coisas de como a gente aparenta, as coisas a gente vai ligar mais para o que Deus está fazendo nas nossas vidas. O que Deus tem feito nesse tempo, nessa estação, com essa crise, com essa pandemia? O que Ele revelou dentro de você que você tem que matar no nome de Jesus? Amém? O que veio à tona que você tem que cortar, que você tem que falar, cara, eu preciso disso para frutificar, eu preciso me refazer nessas coisas, eu preciso me reestruturar. O que eu não coloquei como prioridade, que essa crise está mostrando agora, e eu preciso reajustar para Deus em nome de Jesus. O que eu preciso colocar como uma coisa, que isso é o importante, que isso é o mais importante de tudo, que isso é o que me sustenta, que isso é o que me mantém. Olha para quem está do seu lado e fala, e aí, meu irmão? Fala assim, enganosa é a graça, vã é a formosura. Embora você seja muito bonito, pode falar, né? Fala pelo menos de máscara, né? Eu imagino a situação de desespero nessa crise. Quem é solteiro? Levanta a mão. Imagina o desespero do solteiro, né, gente? Meu Deus, Jesus. E agora? Jesus vai voltar e eu não vou casar, né? Já estava ruim antes da pandemia, quando podia congregar, agora não posso ver ninguém, conhecer ninguém. Pior, todo mundo usa máscara, o que será de mim? Eu entendo vocês, mas Deus vai ajudar em nome de Jesus. Amém.
Até foto de rede social hoje em dia com máscara de um monte de gente, né? Aí dá desespero nos outros. Aqui tem uns que são mais feitos, estão se aproveitando da situação. Estou brincando. As coisas externas não valem muita coisa. Como é que você vai sair dessa estação que vai passar? Que eu creio daqui a pouco vira. Amém, amados? Tem meus palpites proféticos, mas daqui a pouco vira. Em breve, em nome de Jesus. Mas as pregações vão falar sozinha para vocês, em nome de Jesus. Vamos orar? Se você está aqui pela primeira vez, quero te convidar a começar um relacionamento com Deus. Pode se colocar de pé, vamos apagar as luzes? São 7h30, vou ficar 5 minutos aqui em nome de Jesus. Por que a gente apaga as luzes? Porque aí a gente já elimina aqui, já deixa a beleza e o charme já ficam de lado. E a gente coloca todo mundo igual aqui, em nome de Jesus. Que você brilhe aí com Jesus. Quero te convidar a estar fazendo uma oração. Se você nunca entregou sua vida para Jesus, coloca a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, eu quero, nessa noite, me entregar completamente a Ti. Eu te declaro como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua vontade, que o Senhor possa fazer dentro de mim aquilo que ninguém pode fazer. Em nome de Jesus. E quem concorda diz: glórias a Deus. Deixa eu orar para as pessoas. Pai, abençoa cada uma dessas vidas, move de forma sobrenatural, que o Senhor venha realmente a estar dando experiências sobrenaturais com essas pessoas em nome de Jesus. Amém? A irmã que vem me visitar, alguém mais que esteja aqui, que está nos visitando, a gente quer te receber depois aqui ao lado, aqui dentro do templo também, o pessoal vai te dar um oi, a gente quer te dar um suco, uma água, conhecer você ali um pouco mais próximos em nome de Jesus. Amém, amados? Nós vamos adorar com a última música que nós adoramos. E eu quero te pedir para você fazer dela a sua oração em nome de Jesus. Amém? Se tem algo que precisa ser reajustado, coloca diante do Senhor. É tempo de mudança. Amém, amados? Agora, quando a gente perde às vezes é uma palavra que falou no nosso coração e a gente não quer se comportar bem daquele jeito. É a chuva que cai e molha a terra. Se você não arar a terra, amanhã essa semente se perde, em nome de Jesus. Mas se você joga a semente na terra, você tem chance de no outro